Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é sobre a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E, logicamente que essa força é uma força sobrenatural que Cristo foi transmitindo às pessoas com quem ele foi encontrando logo após a ressurreição. Logicamente que a gente poderia, no recolhimento, ir pegando alguma dessas transformações, que Cristo fez na alma de algumas pessoas e lhes deu força, deu a fortaleza. Como foi o caso, por exemplo, daquele encontro que Jesus teve com os apóstolos no próprio dia da ressurreição, no final do dia. Cristo se encontra com os 11, não com os 10, porque Tomé não estava presente e Judas tinha se suicidado. Então se encontra com os 10 e eles estavam com medo, porque não sabiam o que ia acontecer. Mas quando Cristo aparece, então esse medo passa e depois se tornam verdadeiros apóstolos. Então houve uma força muito grande de Deus para esses apóstolos. Então eu queria comentar com vocês, dentre muitas cenas que poderíamos pegar, uma cena muito bonita que de certa forma transformou a vida de 2 discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos, que são os discípulos de Emaús. É uma cena muito bem contada, Quem nos conta é São Lucas. E normalmente quando São Lucas ele descreve um fato, ele tem pormenores no fato, é um homem que cuida muito bem da descrição, cuida muito bem do relato, do sentido, Ele, em termos assim de literatura, assim, é um primor, São Lucas ele é muito bom nisso aí. Em particular, o relato dos discípulos de Emaús também está cheio de peculiaridades, está cheio de pormenores que nos atraem. Digamos assim, dentre as cenas que a gente gosta de ler e reler, está justamente as cenas dessa cena. Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, Talvez já tenhamos lido, relido 1000 vezes, mas a gente sempre gosta, de ler e reler aquilo lá como se fosse a primeira vez. Então está muito bem descrito, muito bem contado. E no caso aqui do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, então nós encontramos o seguinte relato. Naquele mesmo dia de São Lucas, isto é, no dia da ressurreição do Senhor, no primeiro dia da semana, ou domingo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Então ele vai dando, a gente lê assim, puxa, a gente começa a imaginar um pouco a cena, Os dois andando, provavelmente numa trilha pequena, num caminho pequeno, 11 quilômetros. Então vamos pensar assim, nós habitualmente andamos 5 quilômetros por hora, é mais ou menos a média, 11 quilômetros, então são 2 horas de caminhada. Então eles estavam andando, indo até Emaús, essa aldeia,
E sabemos que num momento determinado se encontram com Cristo, porém sem sabê-lo. Cristo aparece de uma forma oculta aos olhos deles. Em que ponto Cristo aparece? Não foi contado. Nós não sabemos em que momento, né? Nós podemos talvez imaginar que seja na metade mais ou menos do caminho. Então vieram 1 hora conversando, né? E Cristo aparece nesse momento, e temos mais 1 hora ainda para conversarmos. Nesse caminho, chamado caminho de Emaús, então há uma casa da obra, há um centro da obra, um centro de convivências, onde fazem atividades como curso anual, retiro, né? Para as pessoas do mundo inteiro, né? E dizem que essa casa foi construída justamente no ponto, né? Por coincidência, adquiriram um terreno ali no ponto, mais ou menos, onde os discípulos de Emaús se encontraram com Jesus. Né? Essa casa chama-se Saxo, né? Talvez um de vocês já tenha visitado ou ido por lá. Né? Então, continua dizendo São Lucas que eles, os dois, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Então, conversavam sobre os últimos acontecimentos, né? As últimas notícias. Né? Então, essas notícias, talvez eles foram testemunhas oculares. Eles estavam lá presentes no momento, viram Jesus levando a cruz, viram Jesus sofrendo, talvez tenham visto até a própria morte de Cristo na cruz, toda a crucifixão, viram Nossa Senhora, viram São João, santas mulheres. Então esses homens, esses dois discípulos, talvez estivessem também presentes nesse momento. Então eles iam conversando sobre isso, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles, sem perceber isso. Quer dizer, por um lado, eles estavam cegos, né? Eles não conseguiam visualizar de tanta tristeza, de tanto desânimo, eles não conseguiam perceber que Cristo estava ao lado deles. Isso acontece às vezes conosco. Nós estamos tão tristes, tão desanimados, tão sem esperança, que nós não conseguimos ver que Deus pode nos ajudar. É como se nós chegássemos a um ponto e disséssemos assim: bom, não tem mais solução, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, eu estou num beco sem saída. Então, quando nós chegamos a essa situação, já estamos aí tirando Deus do nosso lado, porque para Deus tudo é possível. E se você chega à conclusão que não dá mais, então para Deus não é possível ajudar você. Então você desloca Deus. E deslocando a Deus, você fica com os olhos cegos. Cegos para as coisas de Deus. Cegos para a alegria. Cegos para a esperança. Então esses dois discípulos estavam cegos nesse sentido. E não perceberam que era Jesus. Algumas imagens que as pinturas, né, de tela que se fazem dos discípulos de Emaús, eles fazem com que o Jesus venha encapuçado, para dizer assim, estou escondido, né? Mas não necessariamente veio assim para os apóstolos, para os discípulos. Né? Então Jesus, sabendo que o coração deles está triste e desanimado, então Cristo, ele começa a fazer de tudo para tirá-los desta situação. Ontem a igreja comemorou o Domingo do Bom Pastor, né? Imagina quando fomos à igreja
Você comentou isso, né? O próprio Evangelho de ontem era sobre isso. O Evangelho da missa de hoje também é uma continuação do de ontem, né? O bom pastor. Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor quer o bem das ovelhas. O bom pastor faz de tudo pela ovelha. Então, aqui Jesus, nesse momento, ele é o bom pastor. E o que ele quer? Ele quer tirar esses dois da situação em que estão. Ele quer arrancar deles a tristeza, o desânimo, a desesperança. Quer arrancar de qualquer jeito. Então, Cristo, ele é extremamente pedagógico e é um homem, bom, homem Deus, né? Jesus Cristo é Deus, né? Então, ele tem toda uma maneira, pedagogia divina, né? A gente pode falar assim, uma maneira de você ir se aproximando do coração de uma pessoa de uma forma assim suave, delicada, até que a pessoa toque-se, né? Até que a pessoa ela percebe que errou. Então Deus tem essa capacidade conosco. Um exemplo que eu queria dar para vocês dessa capacidade de Deus é quando Jesus encontra a samaritana, lembram? No poço de Jacó. Então ele está lá sentado, está descansando, os apóstolos saíram para fazer umas compras, vem aquela mulher samaritana buscar água. Ela sempre vinha, todo dia vinha buscar água. De repente encontra-se ali com um judeu, que é Jesus, e pede então Jesus a ela, dá-me de beber. Então já começa o diálogo, né? Por mais que Cristo já sabia que ela estava no quinto marido, por mais que Cristo já sabia que ela estava super enrolada, né? Estava triste também com isso. Então ele não vai diretamente ao erro dela, né? Ele vai devagar. Então pede primeiro a água, daí ela diz, não, como é que eu posso dar água de beber a um judeu, etc, etc, etc. Até que no finalzinho da conversa, né, depois de falar da água viva, da importância da água viva, então ele fala assim, eu gostaria de falar com seu marido. Quer dizer, ela diz, bom, é que eu não tenho marido, eu tive 5, né? Então, quer dizer, ele consegue, de uma forma assim tão suave, vai conduzindo a conversa, até um ponto que a pessoa abre o coração. E no momento que abre o coração, daí ele entra. E quando ele entra, ele dá luz para a alma. Sempre assim, viu? Então, qualquer problema que você tenha, como ele já sabe, e como você está sempre pedindo a ele vai indo devagarinho, talvez aquilo que você está pedindo não vai ser uma coisa imediata, mas ele vai levando aos poucos até que consiga dar a você aquilo que você quer. Ele é muito suave. A gente tem um termo aqui entre nós que é comer pelas beiradas, né? Então Jesus Cristo faz assim, ele não vai direto no ponto, né? Ele vai comendo pelas beiradas até chegar no centro. Então Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando pelo caminho? E esses dois discípulos ficam muito assustados com essa pergunta. Dizem para Jesus, mas você é o único forasteiro aqui em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Onde você vive? Mais ou menos assim. Onde você está? Está na Lua? Você não sabe o que aconteceu há pouco tempo? De Jesus de Nazaré, né? Aí eles começaram já a falar. Mas antes disso, eles começaram a falar, Jesus força ainda, é uma expressão muito interessante, é uma expressão de, assim, é como se fosse meio bobo, assim. O que é mesmo? Vocês podem me explicar, por favor? Porque eu não sei, né? Então eles ficam assim, bom, então vamos falar. E falaram toda uma história, né, de Jesus de Nazaré, que era o Messias, que eles estavam esperando, etc, etc, etc. Porém, ele foi entregue nas mãos dos sacerdotes, entregue depois aos romanos e foi crucificado
e ele morreu. E hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Até eles comentam aqui, dizendo assim, puxa, algumas mulheres, né, foram lá no túmulo, mas elas viram os anjos, sabe? E depois não encontraram o corpo, depois também os discípulos não encontraram, os apóstolos não encontraram o corpo, né? É como se dissesse a Jesus assim, bom, você acha que a gente vai acreditar nelas? Nem brincando, né? Então Jesus morreu. Aquele ao qual nós colocávamos toda a nossa esperança já não está mais conosco. Ele é como se fosse o fundador de mais uma instituição, né? de mais uma comunidade, como muitas comunidades aconteceram, foram fundadas na época de Jesus, por outros judeus. E esses morreram, né? Esses fundadores morreram e os seus seguidores foram dispersos. Então, a imagem deles, nesse momento, era essa. Quer dizer, se Cristo morreu e é o terceiro dia e não aconteceu nada, acabou. Não tem mais nada que fazer. Vamos voltar à nossa normalidade, né? Então, diante da situação toda, é impressionante como Cristo, ouvindo pacientemente tudo aquilo que eles falaram, ele tem essa expressão que eu gosto tanto, talvez vocês já sabem até de cor, né? Que ele diz assim, ó inteligência tarda, né? Ó inteligência torpe, alguma coisa assim, uma inteligência assim, não falou que eram burros, né? Ele não disse que eram burros, mas dá uma vontade, né? Dá uma vontade aos seus burros, né? Vocês não entenderam nada, né? Então, ó inteligência, né? E então Jesus é tão bom, porque depois que ele fala isso, daí ele começa a explicar. Então daí ele tem paciência em ouvir, primeiro, e paciência em explicar. Então depois que ele explica tudo, aí já está terminando o caminho, né? Mais uma hora de caminhada. Então depois que Jesus explica tudo, o coração deles, que estava então num momento assim de grande tristeza e grande decepção, né? Por tudo aquilo que tinha acontecido. Então o coração deles começa a se reavivar, começa a reacender, que estava quase apagado, hein? Quase apagado. Então começa a reacender e arder. Diz o Evangelho que eles ouviam aquilo que Jesus explicava e ardia o seu coração. Então o coração deles começou a pegar fogo. Né? Quer dizer, isso que eu estou ouvindo aqui, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é demais. Né? Isso aqui é tão bom que nós vamos convidar o senhor para jantar com a gente. Dá para entrar? Ah, não, tá bom, vou. Não, eu ia pelo caminho, mas eu vou jantar com vocês. Né? É incrível, né? Porque então Jesus entra na residência deles, começa a jantar e diz o Evangelho, na hora que parte o pão, né? Ali não é a Eucaristia, não é a missa que estão realizando, né? Mas é como se fosse um gesto, né? Um gesto de partir o pão, como da missa, né? Que o padre parte a hóstia, né? Consagrada, e depois apresenta ao povo. Então, quando ele quebra o pão, ele desaparece porque os olhos deles começam a enxergar que Cristo tinha ressuscitado. E a alegria deles foi tão grande que eles saem então correndo, imagina, já tinham chegado lá no finalzinho do dia. Saem correndo, voltam para Jerusalém e vão se encontrar com os apóstolos. Então, quando eles entram para falar com os apóstolos, Cristo já tinha passado para falar com os apóstolos. Já tinha acendido o coração deles. Então, daí conversaram e chegaram à conclusão que realmente Cristo tinha ressuscitado.
Então eu queria que todos nós pensássemos, se por acaso no seu coração há algum momento assim de desânimo, de tristeza. Tristeza porque as coisas não saem como você quer, tristeza pelo mundo, por causa do Brasil, tristeza, não sei. A tristeza ela vai se infiltrando, né? Com muita facilidade dentro do nosso coração. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que a tristeza é aliada do inimigo. Isto é, o demônio é triste por natureza. O demônio não pode ser feliz, porque ele está longe de Deus. O demônio pode ficar de vez em quando feliz quando é uma felicidade sarcástica, né? Quando ele ri de uma desgraça, de algo que ele fez, uma maldade que ele fez para alguém, a pessoa de fato caiu, e daí ele ri, né? Mas essa risada não é alegria, né? É uma risada assim demoníaca, né? Não sei se aqueles que assistiram o filme da Paixão do Senhor, né? Do Mel Gibson, então aquela criança, que não é uma criança, é um ator um pouquinho maior, né? Mas aquela criança que está no colo assim, do demônio, e ele olhando assim a flagelação, né? Ele dava aquela risadinha, ele ficava uma raiva, uma raiva, sabe aquela risadinha assim, eu tô vencendo esse cara, né? Eu tô danando esse cara aqui, aquela risadinha assim maldosa, né? Então o demônio é assim, né? Então a nossa alegria, né, é totalmente oposto a isso, né? Então, se nós estamos tristes, não estamos com Deus. Está faltando Deus na nossa vida. A presença do Senhor está faltando. Já que Cristo é o bom pastor, então peça a Ele, em momentos de desânimo, de tristeza, que Ele se aproxime de você como se aproximou dos discípulos de Emaús. Então, quando Ele se aproxima, Ele começa a iluminar a sua inteligência. Iluminando a sua inteligência, você vai pensar as coisas de Deus, vai começar a compreender um pouco a situação pela qual você está passando. E você compreendendo a situação, entendendo o que está acontecendo, então você percebe que Deus está ao seu lado. E peçamos a Deus que não somente esteja ao nosso lado, mas que Deus também faça arder o nosso coração. Como seria bom isso, né? Um coração assim que está meio apagado, uma pessoa que está ficando um pouco ranzinza, né? E a tristeza leva a cada um de nós a sermos muito chatos em casa, né? E preocupados com tudo, né? Então calma, né? Lógico, há um equilíbrio de preocupações, né? Mas também isso nós colocamos nas mãos de Deus, muitas delas, né? Muitas coisas a gente não consegue resolver, né? Então Deus, no nosso recolhimento de hoje, Ele está pedindo a cada um de nós que peçamos a Jesus que esteja ao nosso lado. E estando ao nosso lado, então Cristo vai acender o seu coração. As pessoas que, graças a Deus, estão se reaproximando da Igreja Católica, né? Ou que eram católicos, ou que não eram também. Então, muitos deles foram tocados, há um momento determinado na vida deles, no momento histórico da vida deles, que eles foram tocados pela graça divina. E sendo tocados, então eles viram a verdade, viram o caminho. Então, essas pessoas, no momento em que viram a verdade, elas ficam muito felizes e querem seguir esse caminho, né? E são muito felizes neste caminho. Então que nós todos, né,
pensemos um pouco agora, tem alguma tristeza, desânimo, falta de esperança, né? Agora é o momento, né? Olha, Jesus apareceu aqui especificamente aos discípulos de Emaús, mas também apareceu aos apóstolos, apareceu a muitas outras pessoas juntas também, né? Foi aparecendo constantemente, não está tudo escrito, né? Não está tudo escrito, mas se tivesse escrito, seria, poxa vida, cada relato, cada mudança, né? Deveria ser uma coisa assim espetacular, né? Maravilhoso, maravilhoso, né? Então vamos terminar pedindo a Deus que nós tenhamos então essa alegria, a alegria própria do tempo que nós estamos vivendo, o tempo pascal, né? Então cada missa que a gente vai, sempre as antífonas, né, terminam com a palavra aleluia, né? Aleluia é alegria, né? Assim, puxa, aleluia, aleluia, né? Então que isso reacenda o meu coração. Então que o Senhor nos conceda essa graça para que nós possamos estar sempre com Ele. E que Maria, né? Também, Maria Santíssima, ela, por mais que Cristo tenha aparecido a ela, né? Sabemos que Cristo provavelmente foi a primeira pessoa que apareceu foi Nossa Senhora, né? Mas Nossa Senhora não estava triste, não estava desanimada. Ela sabia que seu filho realmente iria ressuscitar. Então ela só estava esperando a aparição dele, né? Então que nós peçamos à Virgem, né? Que nós também temos essa visão sobrenatural e peçamos a Deus que nos ajude, né? Que Jesus Cristo esteja sempre ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.